Meu querido, minha querida irmã, esse 15º domingo do tempo comum nos apresenta trechos da Sagrada Escritura belíssimos. Nós não temos condição, tempo de mergulharmos com profundidade em todos eles. Fica como uma lição de casa, de nós retomarmos ao longo da semana esses trechos, meditarmos, orarmos a partir deles. Mas eu convido você a tomar comigo um deles, que é o que nós acabamos de proclamar e, portanto, ouvir. Pegue a sua Bíblia ou o seu aplicativo, abra no capítulo 10º do Evangelho de Lucas. Nós lemos os versículos 25 a 37. Este trecho nos leva ao coração do Evangelho, ao coração do seguimento do Senhor. De fato, nos convida a visitar a essência do discipulado de Jesus, a essência de quem se coloca em seu seguimento, em quem se torna seu missionário. E a essência, sabemos que é o amor. Ao ponto de o apóstolo Paulo, a partir disso, chegar a afirmar que, até mesmo na vida religiosa, na vida cristã, as atitudes mais heróicas que possamos ter, de nada valem se eu não as tiver por amor. Dirá ele aos coríntios: ainda que eu jogue meu corpo às chamas, ainda que eu incendeie meu corpo, se eu não fizer isso por amor, eu serei como um sino que toca e que... Ou seja, é o amor o decisivo na prática religiosa. E este trecho fala disso. Então, acompanhem comigo. Eu gostaria, se você me permitir, de destacar aqui alguns elementos para uma leitura mais proveitosa. É um trecho dividido em duas partes. A primeira, do versículo 25 ao versículo 29. Uma primeira coisa que nos chama a atenção é quem pergunta a Jesus. Quem pergunta a Jesus é um mestre da lei. Portanto, era alguém versado nas Escrituras. Sabia de cor as Escrituras. Sabia dizer, portanto, de memória, cada um dos preceitos contidos na lei. Era um estudioso, um mestre da lei. E o texto nos diz que ele faz estas perguntas a Jesus com uma má intenção. Portanto, não é alguém confiável. Daí já um primeiro ensinamento, que é importante conhecermos a Escritura, sem dúvida alguma. Mas mais importante é o uso que nós fazemos desse conhecimento, porque se esse conhecimento me ensoberbece, me orgulha, ele não serve para nada. Não adianta eu dizer versículos de cor, se eu faço isso por orgulho. Aliás, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: o amor não se incha de orgulho. Esse mestre da lei, querendo pôr Jesus em dificuldade, pergunta: o que é que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? E a dificuldade desta pergunta é a mesma daquela outra pergunta feita a Jesus também numa outra ocasião. Qual é o maior mandamento da lei? E onde está a dificuldade dessas perguntas? Porque a lei possuía várias normas. Assim como a nossa prática religiosa possui. Há várias normas a serem observadas por nós. Das pequeninas às maiores.
A nossa prática religiosa, a nossa religião, o nosso exercício religioso comporta uma observância de vários preceitos. Então, quando ele pergunta, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? É uma pergunta difícil, porque implica conhecer todas as normas e preceitos, assim como é difícil, repito, qual é o maior deles. E a resposta para ambas é esta daqui, que Jesus oferece ao mestre. Ele disse, o que é que está escrito na lei? Como você lê? Jesus sabia quem estava o questionando e conhecia a intenção do coração. Então, portanto, devolve a pergunta ao mestre e diz, o que é que você lê? O que está escrito aí? E claro, ele era mestre, ele era versado, foi prontamente a resposta a Jesus. Ele respondeu, ele foi ao coração da lei. Chama a sua atenção mais uma vez, era alguém que conhecia a Escritura, não era qualquer pessoa. Ele vai ao coração da lei e ele resume a lei. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. De fato, aqui está um pilar, um fundamento. Amar a Deus com todo o teu coração. O coração na Escritura é o centro do ser humano, é o centro de onde nascem todas as decisões humanas. Portanto, amá-lo com o mais íntimo do meu processo decisório, o mais íntimo de mim. Com toda a tua alma, ou seja, de todo o teu ser, com toda a tua força, empenha força nisso, e com toda a tua inteligência, procure entender para amar melhor. Perfeita resposta do mestre da lei. E ele continua e completa, e amarás o teu próximo como você ama você. Você fará para o teu próximo aquilo que você deseja que seja feito a você. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, da experiência do amor de Deus, você deve ser sinal, portador, aquele que você reconhece como sendo teu próximo. Aqui, já antecipamos uma resposta, para que depois você perceba a beleza da história que Jesus conta. Quem é o próximo? Aliás, é esta pergunta que o mestre da lei faz. E o Evangelho diz ainda, continuando a má intenção dele, para justificar-se, porque embora ele conhecia o coração da lei, ele não a praticava. Para justificar-se, ele diz, quem é o meu próximo? Quem é o próximo? O próximo, meu querido, o próximo, minha querida, é toda a pessoa que necessita de você, que necessita de mim, que precisa de nossa ajuda, independentemente de quem seja esta pessoa. Próximo, repito, é todo aquele que precisa de nós, independentemente de quem ele seja. Vou começar pelos exemplos mais difíceis, para a gente entender o que significa esta palavra próximo. É próximo meu aquele que me faz o mal, quando esta pessoa que me faz o mal necessitar de mim. Quando ela necessitar de mim, ela é meu próximo. Daí eu começo a entender os ensinamentos melhor de Jesus, de não oferecer, de oferecer a outra face, de perdoar. Eu começo a ligar uma coisa com a outra. Por isso, Senhor,
fala determinadas coisas. O próximo é aquele que me trai quando ele necessitar de mim. Ele se torna meu próximo. O próximo é aquele que me fere quando ele vier a necessitar de mim. Por isso o Senhor dirá em outras situações que nós não devemos devolver na mesma moeda, porque a partir do momento que a pessoa necessita de mim, ela passa a ser meu próximo. Repito, independentemente de quem ela seja. E vou ser mais claro, pode ser um bandido, pode ser um ladrão, pode ser um mercenário, pode ser alguém da maior periculosidade, pode ser aquele pai que me feriu, aquela pessoa que eu não consigo perdoar, aquela mãe que me abandonou, à medida em que esta pessoa venha a precisar de mim, ela é meu próximo. Posto isso, vamos à segunda parte do texto. Diante dessa pergunta, Jesus conta uma parábola. Retiro aqui algumas informações para você entender a força desta parábola. Do contrário, a gente lê sem ter atenção a alguns elementos. O primeiro elemento é este. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Tratava-se, portanto, de um judeu. Não se sabe quem. É um certo homem, mas judeu. Saía de Jerusalém. Guarde esta informação. Depois, a gente recebe outras informações, dizendo que ele caiu na mão de assaltantes, que arrancaram tudo dele, espancaram-no, são verbos fortes, né? Arrancar tudo, espancar, são verbos violentos. E foram-se embora, deixando-o quase morto. E agora começa a se desenvolver a história. Cada um dos elementos que virão são importantes. Primeiro, versículo 31. Disse Jesus: vinha um sacerdote que descia pelo mesmo caminho. Quem é o sacerdote aqui? Era a pessoa ligada ao templo. Era o homem religioso. Se quiser fazer uma comparação, era o padre de então. Era o profissional do sagrado. Era alguém que se entretinha cotidianamente com o sagrado. Pois bem, diz Jesus, ele vê o homem, atravessa a rua e continua o seu caminho. Aquele que era o profissional do sagrado. Com isso, meu querido, a gente já pode chegar à conclusão que tudo isso aqui tem seu valor, mas tudo isso aqui não é determinante. Tudo isso aqui tem seu valor, mas isto aqui não salva. Segundo elemento, o mesmo aconteceu com um levita. Quem era o levita? Para a gente não se estender, era uma classe que se ocupava da lei. Malemar falando, era um jurista. Era alguém que, portanto, compreendia a lei, sabia. E aqui você pode imaginar como Jesus vai ao coração do mestre da lei, porque ele vai dizer, alguém como você passou por lá. Alguém que entendia a lei como você passou por lá. E o que acontece com ele? Versículo 32. Chega ao lugar,
vê o homem, atravessa a rua e segue adiante. Conclusão? É importante conhecer, sem dúvida alguma. É importante estudar, sem dúvida alguma. Mas não é determinante. É importante compreender cada vez melhor o sentido da lei. Mas só isto não salva. E aí vem o terceiro elemento. Que quando Jesus falou isto, certamente esse mestre da lei, como acredito que todos os que estavam presentes ali, torceu o nariz. Aí ele diz assim, versículo 33. Um samaritano que estava viajando. Meu querido, se tinha alguém que o judeu não topava, era um samaritano. Eles eram inimigos. Lembra-se, inclusive, do momento em que Jesus está naquela cidade chamada Sicar, retirando a água do poço, e ele se encontra com uma samaritana, e ele fala com ela. Você se recorda, a primeira repreensão dela, ela diz assim: quem é você que me pede de beber? Você não sabe que judeus e samaritanos não se falam? E você se lembra também do espanto que os discípulos tomaram quando chegaram e viram que ele estava conversando com uma samaritana? O samaritano era um inimigo. O judeu queria vê-lo morto. Jesus diz ao mestre da lei: vinha um inimigo pelo caminho. E aqui a descrição que ele faz é estupenda. Me permita repetir. Versículo 33. O inimigo. Eu tô querendo que você entenda a força disso. Toda vez que eu disser um inimigo, te autorizo a pensar na pior das palavras que vem à sua mente, em algum xingamento, porque seria assim que o judeu falaria com raiva dessa pessoa. Está autorizado, tá bom? Não a falar, né? A pensar. Então, o inimigo vinha pelo caminho. Essa palavra mesmo que você pensou aí, cabe bem, tá? Pensa essa palavra cada vez que eu disser inimigo. Um inimigo vinha pelo caminho. Aproxima-se, chega perto dele. O sacerdote e o levita atravessaram. O inimigo chegou perto dele. Viu. Só o inimigo vê. Sentiu compaixão. Puxa, já falei outra vez. Compaixão não é dó. Dó eu olho e falo, tadinho, isso é dó. E continuo o meu caminho. Desculpa, dó é o que eu sinto pelas pessoas que eu vejo na rua e falo, ai tadinho, olha lá. Mas eu continuo. Compaixão não. Compaixão eu sinto com a pessoa. Eu tenho que chegar perto. Eu tenho que tocar. Eu tenho que sentir o que ela está sentindo. O inimigo, e lembra aí da sua palavra, o inimigo sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos. O inimigo botou a mão na ferida dele. Depois, aqui claro, né, não existiam carros na época, colocou o homem no seu próprio animal. Hoje nós diríamos, o inimigo colocou o homem no próprio carro dele. Botou o homem para dentro. O levou a uma pensão, onde cuidou dele. Não é que mandou cuidar, ele manda depois, mas ele cuidou dele. Esse inimigo aí, que você está pensando. No dia seguinte, portanto, passou uma noite com ele, pegou o dinheiro e o entregou ao dono da pensão e recomendou: toma conta dele.
quando eu voltar, porque eu vou voltar, eu não me esqueci dele. Eu, o inimigo, vou pagar o que tiveres gasto a mais do que eu estou te dando. Veja que é muito detalhe. Eu te dei, eu dei para o dono da pensão uma quantia, e é a quantia que eu tenho. Eu poderia dizer, cuida dele até que esse dinheiro pague. Mas quando eu voltar, se você tiver gasto a mais do que isso, fica tranquilo, porque eu vou pagar. Veja a generosidade desse inimigo. E aí Jesus pergunta ao mestre da lei. Eu vou refazer a pergunta de Jesus com todo o respeito aqui, tá? Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem? O homem do sagrado? O homem da lei como você? Ou o inimigo samaritano? E aí na sua cabeça vem aquela palavrinha lá, o teu xingamento, né? Ou ele. É muito interessante a resposta do mestre da lei. Porque ele não fala o nome dessa pessoa, ele não diz o samaritano. Ele diz, aquele que usou de misericórdia. É uma resposta quase que escondida, sabe? Eu sei qual é o próximo. É o do samaritano. Mas ele diz, é aquele que usou de misericórdia. Resposta de Jesus, se você quiser ganhar a vida de Deus, vai e faz a mesma coisa. Acredito que está claro, né, meu irmão? O que me vai fazer ganhar a vida de Deus não é a estrita observância das normas e dos preceitos, ainda que, repito, eles são importantes. O que vai me fazer ganhar a vida de Deus é, observando essas normas e preceitos, descobrir o sentido para o qual eles existem, que é o serviço, que é o amor, que é a compaixão, que é o perdão, sem o que, repito o apóstolo Paulo, eu posso fazer tudo isso, mas não há valor em nenhuma das coisas que faço. Terminei. Mas eu gostaria de, se você me permite, contar 2 fatos reais que me aconteceram recentemente. Um foi ontem. Eu estava em São Paulo, voltando de uma semana de descanso, e parei no semáforo, num cruzamento importante lá da cidade, e vi na calçada um homem caído. E pelo que eu observei, acho que devia estar bêbado e caiu ali, né? E caiu com a cabeça virada para a guia. Então, vocês podem imaginar o perigo, né? Porque ali passavam carros, caminhões, ônibus, né? E ele caído ali. E vi um pai trazendo o filho no cangote aqui, né? E o pai passou, olhou, continuou o caminho. Eu, padre, passei, parei no semáforo, olhei e continuei meu caminho. E o menino, que devia ter uns 4 anos, não mais que isso, ele ficou apontando, dizendo, pai, olha, olha. O menino apontava. E o pai continuava, como que dizendo, esquece. E aí eu falei, por isso que Jesus chama uma criança do lado dele e fala, olha, se vocês quiserem entrar no reino do céu, seja como essa criança, não é? Não tem uma passagem que ele ensina isso, né? Porque a gente aprende a se acostumar com as coisas. Eu continuei, abri o farol e eu continuei.
ali muitas pessoas devem ter passado e continuado. O pai passava e continuava, mas foi o menino que ficou apontando, dizendo: pai, olha lá, ele caído no chão. Continuei meu caminho e eu já tinha lido a liturgia do domingo. E eu pedi perdão, né? Porque eu falei, como a gente está distante. E a segunda história, real também, há uns 2 meses atrás, e encerro. Eu via na TV, uma rede de televisão famosa, e vi uma reportagem que era assim, resumindo a reportagem, era uma senhora que vivia num bairro da Zona Sul de São Paulo, até hoje, mas foi muito mais no passado, uma região violentíssima de São Paulo. Dizem que em pouco tempo passado aí era o lugar mais violento do país. E ela contava a história dela de superação. Ela tinha tudo para se desencaminhar e ela começou a fazer parte de um projeto social no bairro, que era um projeto de fazer as pessoas se movimentarem, se exercitarem, né? Fazer corrida, caminhada. E ela contava a história dela dizendo, olha, eu fui resgatada por esse projeto. Até que eu me tornei a coordenadora desse projeto. E aí vem o que mais importa da situação, por isso que eu estou contando aqui. Ela disse assim, uma certa vez o meu filho, vivíamos todos nós naquele bairro, o meu filho disse assim, mãe, por que a senhora não abre o projeto para os jovens e as crianças? E ela disse assim, poxa, eu já tenho tanto trabalho com os adultos que a gente tenta resgatar, né? Deixa os jovens e as crianças para lá, eu vou continuar com o projeto, afinal de contas eu já faço tanto pelo público que eu atendo, né? E aquilo caiu no esquecimento. Ocorre que um dia, ela contava na reportagem, o filho vinha voltando da escola, pela avenida onde até hoje, né, a reportagem diz, acontece o projeto. E ali o filho foi abordado por assaltantes e foi morto naquela avenida. Você pode imaginar, ela disse, o meu mundo acabou ali, né? Eu perdi meu menino. Era um jovem também. E ela disse que naquele momento ela pensou em desistir. A vida dela tinha acabado. Ela pensou em desistir do projeto, em abandonar tudo. Mas aí ela termina a reportagem dizendo assim, até o dia em que chegou ao meu conhecimento, quem tinha matado o meu filho? E eu descobri, disse ela, que quem tinha abordado o meu filho e atirado nele era um jovem. Quando eu descobri isso, ela disse, um negócio veio lá de dentro do coração. Ela disse assim, um negócio veio lá de dentro do coração. E eu não somente retomei o projeto, mas abri o projeto aos jovens e às crianças da região. E a reportagem terminava pedindo a colaboração dos empresários, das pessoas, né, para levar o projeto à frente. Meu querido e minha querida, termino dizendo, nem a rede, nem esta mulher, nem o repórter, em nenhum momento citaram o nome de Deus. Eu nem sei qual era a religião daquela gente. Mas nunca o nome de Deus, a meu ver, foi tão manifestado como nesse testemunho. Talvez seja por isso que Jesus no Evangelho diz, em determinada ocasião, para o escândalo dos seus discípulos, que as prostitutas nos precederão no reino dos céus. Que o Espírito Santo, o Espírito do amor de Deus, nos ensine a considerar estas coisas e a descobrir o verdadeiro coração do seguimento do Senhor. Desculpe a demora, é que o tema é instigante.
Amém.